estamos aqui no segundo dia do ESPEN e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mesa bem interessante que fala sobre as adaptações nutricionais nas diferentes fases do paciente crítico. O primeiro palestrante, ele destacou as 3 fases da doença crítica. A fase aguda, com seus primeiros 2 dias dentro da fase aguda como uma fase precoce, e dentro ainda da fase aguda, dentro dos 5 a 7 dias, aquela fase aguda mais tardia. Posteriormente, a terceira fase, que é a fase de reabilitação, o anabolismo, né? E mostra pra gente qual a necessidade, como a necessidade da gente estar reconhecendo essas fases para então a gente adequar a nossa intervenção nutricional. Ele fala muito da necessidade de um marcador para que a gente consiga diferenciar essas fases. E aí sugere que a relação de ureia e creatinina seja um possível marcador biológico que pode nos ajudar a nortear essa situação. A ureia tem relação, com a disponibilidade de aminoácidos, a creatinina que se relaciona com a degradação muscular. Então, talvez a relação de uma ureia aumentada com uma creatinina reduzida possa ajudar, então, como marcador. Ele cita também que talvez essa seja uma das explicações para que os resultados do redox não tenham sido tão positivos, já que a glutamina, ela feita numa fase mais precoce, ela possa ter entrado no ciclo da ureia e gerado uma sobrecarga. Por fim, ele valoriza ainda a calorimetria indireta, porque há também na fase de recuperação um aumento, um gasto muito grande energético e a calorimetria ela é imprescindível para estar dando esse direcionamento no nosso manejo nutricional para esse paciente. O segundo palestrante, ele fala da importância do exercício físico na fase mais precoce possível. Ele cita sobre a estimulação elétrica e mostra alguns trabalhos que os pacientes que receberam estimulação elétrica na fase precoce, eles tiveram resultado em relação à perda muscular. Os que não fizeram estimulação tiveram uma perda muito maior. E ele cita que a síntese proteica ela parece estar preservada, mas que o grande problema é a quebra da massa muscular. Então, a gente precisa encontrar caminhos para tentar bloquear essa quebra muscular. E por fim, o último palestrante que falou para a gente sobre a eficácia propriamente dita da terapia nutricional, ele abordou vários pontos e destacou que, além da necessidade de reconhecer e respeitar essas fases da doença crítica, individualizar nossas condutas, o cuidado nutricional ele tem que ter a mesma importância, está integrado com todos os cuidados do doente crítico. É necessário ter uma atenção muito especial na prevenção das síndromes de realimentação, e aí ele destaca o potássio, o magnésio, mas dá um destaque muito importante para o fósforo, e cita que, independente de fatores de risco para a hipopotassemia, 15% dos pacientes críticos irão cursar com hipopotassemia e 52% cursam com hipopotassemia nos primeiros 5 dias. E esse eletrólito ele deve ser monitorado pelo menos nos primeiros 3 a 5 dias. A outra questão foi sobre o monitoramento de vários outros pontos que servem para o monitoramento nutricional e metabólico do doente. Então ele citou desde a glicose, todos os eletrólitos, as transaminases, triglicerídeo, e destacou também o monitoramento de alguns micronutrientes, como zinco, entre outros. Esse monitoramento ele deve ser feito também quando o paciente já está entrando na sua fase de recuperação em relação ao consumo alimentar, e ele destaca que se esse paciente não estiver ingerindo 70% da sua necessidade nutricional
ele tem indicação de se fazer uma intervenção nutricional. Destacou também a importância da gente estar monitorando dentro de uma equipe multidisciplinar as frações alimentares. Então, ele mostrou o desenho de um prato em que, se o paciente aceita menos de 1/4, 75% é o déficit nutricional dele. Então, ele mostrou as ferramentas simples que são necessárias para que a gente atinja essa eficácia, mas também falou de outras ferramentas mais sofisticadas, como a tomografia computadorizada, que pode ser reaproveitada dentro da UTI, falou sobre o ângulo de fase, que é importante para a avaliação de prognóstico, e um outro dado assim, muito legal foi a importância do hand grip nos sobreviventes que têm alta da UTI. Ele sugere que seja acompanhado por até 1 ano, porque a evolução do hand grip pode estar relacionado com a mortalidade no primeiro ano desse paciente. Por fim, ele fala que toda essa monitorização ela pode ser muito auxiliada com a inteligência artificial e que é necessário a gente unir forças, né, desde controles tão simples quanto controlar o que o paciente, o que sobra no prato, a controles mais sofisticados usando a tecnologia. É isso, pessoal.